Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou comentar as leituras que foram concluídas no mês de dezembro. Vai ter um monte de e-book, então as capinhas vão aparecer aqui do lado, tá? Livro mesmo, só vou mostrar para vocês 3 livros físicos. Eu vou começar com Uma Africana no Louvre, que é um desses livros que vai aparecer aqui, da Anne Lafont, que foi uma historiadora da arte francesa. Esse livro eu recebi da Bazar do Tempo e eu gostei muito. Ele é um livrinho pequenininho que veio de brinde junto com outro e ele vai analisar uma pintura que está no Louvre de uma caribenha. Eu vou ler aqui o nome, eu não tô com o livro, então eu tô com ele aqui anotado. O nome da pintura é Retrato Presumido de Madeleine. Esse, na verdade, é um nome que foi dado novamente. O quadro foi, vamos dizer assim, renomeado. Ele tinha um outro nome, mas ele foi renomeado para Retrato Presumido de Madeleine. E a Madeleine era essa modelo caribenha que, vamos dizer assim, trabalhava como doméstica para a família da pintora na França. A pintora é a Marie-Guillemine Lavilleroux. E o comentário da Anne Lafont é muito interessante porque ela vai mostrar que a partir de uma pintura a gente não consegue fazer só suposições sobre o pintor e sobre a escola estética a qual ele estava associado. A gente consegue fazer suposições também sobre o pintado, né? Então sobre o tema da pintura, aqui no caso sobre o objeto da pintura. E ela vai fazer uma série de comentários sobre as relações de povos pretos, pessoas colonizadas, grupos colonizados e a França, naquele momento ali da pintura do quadro, e mostrar que a gente consegue fazer suposições sobre aquela modelo ali. E, nesse sentido, considerá-la um sujeito e não apenas um objeto. Eu gostei muito do comentário que foi feito ali, essas questões de história da arte me interessam muitíssimo, então eu gostei muito dessa abordagem. Foi um livro com o qual eu aprendi muito. Ele não tá aqui porque eu acabei dando ele para uma pessoa querida. Em seguida eu li O Assassino Cego da Margaret Atwood, que foi o nosso último livro do Projeto Ferrante Indica, ano 2, então a nossa leitura de dezembro. É um livro sobre o qual eu gostei muitíssimo. É um livro em camadas, um livro em abismo, uma narrativa em abismo. A gente tem vários gêneros textuais aqui. A gente tem notícias, uma espécie de diário ou de carta longa. A gente tem um romance dentro do romance. A gente, o romance que tem dentro do romance, ele tem uma outra história dentro. Então é muito interessante. Ele envolve a vida de mulheres. É uma mulher octogenária narrando a sua história e a história da sua irmã. E como a sua vida foi limitada pelo desejo dos homens. Então a gente pode dizer que é uma espécie de retrato da condição feminina no século XX, ali pelo Canadá, né? A Atwood é canadense e essa história se passa em Ottawa. É um livro que eu amei, eu falei bastante dele na resenha, então vou deixar aqui para quem quiser saber mais sobre ele, tá? Mas é um livro que eu recomendo muito, gostei demais dele. Em seguida eu li o Ai Caquiritama, Eu Moro na Cidade, da Márcia Cambeba. Essa foi uma releitura, porque eu já tinha lido esse livro no meu projeto 2020 com as brasileiras. Eu reli para o Leia Mulheres, é um livro de poesia. Foi a primeira vez que a gente leu uma autora indígena no Leia Mulheres aqui do Rio, e foi muito boa, foi muito legal essa releitura. Esse livro já tá resenhado, eu vou deixar o vídeo aqui. Mas eu diria para vocês que são poemas muito musicais, eles são muito ritmados, e eles contam muito, assim, da história do povo Cambeba, da cosmogonia, da mitologia do povo Cambeba também, mas também são poemas que tratam muito da questão da luta mesmo, da luta pela preservação da própria cultura, da preservação da própria vida, né, nesse contexto aí recente que a gente tem visto em que os povos indígenas no Brasil têm sofrido muito. Então existe esses cantos de luta, vamos dizer também assim, de resistência, né? Mas aí quem quiser saber mais um pouquinho, dá uma olhada aqui, que é um vídeo em que eu falo do livro da Márcia Cambeba e do livro da Aurita Tabajara. Em seguida eu li O Clube dos Anjos, do Luiz Fernando Veríssimo, que foi um livro que eu recebi da editora Alfaguara, foi uma surpresa, eu gostei bastante. Eu já tinha lido outras coisas do Veríssimo e gostado muito. Esse é um romance policial, é um romance de suspense, e ele vai falar aqui, o que me chamou mais a atenção é que é uma história de um grupo de amigos no Rio que se junta para fazer encontros gastronômicos. E esse encontro, ele começa em torno de um prato que é muito popular aqui no Rio e que eu adoro, que é o picadinho carioca. E eu falei, gente, eu preciso ler um livro que fale de picadinho carioca, porque eu realmente amo essa iguaria. Sempre que tem algum restaurante eu experimento, eu fico fazendo a busca do picadinho perfeito. E aí o que acontece? Esse grupo de amigos eventualmente se dissolve, mas ele acaba se reagrupando quando surge um novo cozinheiro ali, né? Eles conhecem uma pessoa nova, ele é narrado aqui por um dos participantes. Esse participante conhece um cozinheiro e esse cozinheiro se oferece para continuar fazendo os pratos para os encontros desse grupo de homens, né? E aí o que acaba acontecendo é que a cada encontro morre um participante e, no entanto, eles continuam participando dos encontros, eles continuam indo atrás das iguarias perfeitas, que nesses encontros não vão ser só picadinho, né? No caso, o cozinheiro meio que faz o prato favorito do anfitrião, algo do gênero.
E aí o Veríssimo faz uma coisa muito interessante nesse livro, que é um livro altamente devorável, eu li ele inteiro numa tarde, que é, ele bota uma questão meio existencial aqui, né, sobre como o ser humano lida com o prazer, o que o ser humano está disposto a oferecer para obter um certo grau de prazer, ou um certo grau de felicidade, e como isso é intensificado com a proximidade da morte, né? Como parece que a finitude humana amplifica os prazeres da vida, né? As coisas só são plenamente degustáveis, plenamente desfrutáveis, porque nós sabemos que elas vão acabar, ou que nós iremos acabar. Então tem esse lado aí meio existencialista, mas também tem muito comentário metaliterário, né? Então também aquela análise ali, o que acontece em geral numa história policial, comentários que os próprios personagens vão fazendo, o escritor, o narrador, na verdade, também vai fazendo comentários sobre a sua própria narrativa. Foi um livro que me divertiu muito, ele foi recentemente adaptado para o cinema, eu não consegui assistir, embora a editora tenha me mandado ingressos para ver, mas eu tava assim muito atolada na época e infelizmente não consegui assistir, mas vou tentar assistir a adaptação em algum momento. Em seguida eu concluí a tetralogia da Oreste, eu vou deixar as capas aqui. Há alguns anos, ou mesmo ano passado, ano retrasado, eu li o Agamenon, né, que é a primeira peça da Oreste. Ela é seguida de duas outras peças, que são as Coéforas e as Eumênides. A Orestia, ela gira em torno da maldição da casa de Atreu, que é uma série de traições e vinganças familiares que vão marcando as gerações seguintes, né? Então, cada família vai sendo marcada por uma morte trágica, por uma vingança trágica, nesse sentido aí dessas brigas familiares. Enfim, uma família altamente disfuncional. No Agamenon, a gente vai ter o Agamenon voltando da guerra de Troia, com a Cassandra como espólio de guerra, e a Clitemnestra querendo se vingar dele pela morte da sua filha, a Ifigênia. Então o Agamenon, ele teve de sacrificar a própria filha, ele decidiu sacrificar, ele foi instruído por um oráculo que ele teria que sacrificar sua própria filha, e a Clitemnestra fica com muita raiva. A Clitemnestra é amante do primo do Agamenon, né? Ela é amante do Egisto, e ela se junta com o Egisto para planejar, então, a morte do Agamenon. Para mim, essa primeira peça, que está resenhada aqui no canal, vou deixar o link aqui em algum lugar, é a melhor peça da Orestia toda. Então, é a vingança de Clitemnestra e também os lamentos de Cassandra. Para mim, nada se compara a essa. Nas Coéforas e nas Eumênides, a gente vai ver o retorno, então, do Orestes. O Orestes, ele tinha sido mandado pela Clitemnestra para ser criado em outro lugar. E ele retorna depois que o pai dele morreu, muito sensibilizado, traumatizado com essa morte, que é uma morte trágica, porque foi a mãe que matou o pai, né? Então, ele volta, também instado, né, pelo deus Apolo a se vingar, e ele reencontra a sua irmã. Então a gente vai ter o aparecimento desses dois filhos que não são mencionados na primeira peça, eles vão aparecer, vão se reencontrar. O Orestes então vai praticar a sua vingança, né, a vingança pela morte do pai, que é matar a mãe, a Clitemnestra, e na terceira peça a gente vai ter aí a discussão desse quesito aí da justiça, né, desse estatuto da justiça, que é a cultura da vingança, e o que é justo, como é possível fazer justiça. Então a gente vai ter o aparecimento de alguns deuses, né? Palas Atena vai ser solicitada aí para fazer um julgamento do Orestes, porque como o Orestes mata a mãe, ele passa a ser perseguido pelas fúrias, que são as deusas ou seres mitológicos que vingam crimes de assassinatos de família, né? E aí as fúrias entram numa discussão com Atena e com Apolo, enfim, o Apolo vai defender o Orestes, a Atena vai ficar ali uma espécie de juíza, e as fúrias vão falar do seu direito constituído divinamente de vingar os assassinatos em família. Então vai haver aí essa discussão sobre como lidar com casos desse tipo, se o Orestes deve ser morto, se ele deve ser perdoado, enfim. É uma discussão interessante, é uma discussão muito interessante. Eu imagino que essa peça deva ser lida e deva proporcionar muitas discussões, por exemplo, para quem estuda direito, né? Mas eu preciso dizer que Agamenon segue sendo a melhor por motivos de Clitemnestra e sua vingança. E seu deboche nas suas falas, nas conversas que ela tem, tanto com o Agamenon quanto com o Couro. Então, eu gostei de ler, é uma trilogia famosa, fiquei feliz por tê-la terminado, mas Agamenon segue sendo a minha peça favorita. Em seguida eu li O Lugar, da Annie Ernaux, autora aí recém-laureada com o Prêmio Nobel. Eu falei bastante dele no vídeo de melhores leituras do ano, né? É um livro onde ela vai falar do pai dela, ela faz uma rememoração
sobre a sua família, com esse estilo aí da Annie Ernaux, que é de falar um pouco da história e um pouco da geração também, não só da sua família, não só do que ela sente, mas tem muito dessa consciência em relação à família, de como a família se esforçou para ascender um pouco socialmente e também para que ela pudesse estudar mais, ter uma vida melhor e ascender também. Então tem vários comentários que passam aí pela consciência de classe e também por esse certo abismo que se instaura pelo fato de ela já ter sido educada para um outro tipo de vida, como isso cria uma espécie de abismo entre ela e os pais dela, um abismo de entendimento, né, ou de valores, como ela vai se afastando dos valores desses pais, mas também ali do cotidiano de muito trabalho e muito sacrifício desses pais. Foi um livro que me emocionou muito e que eu recomendo bastante, assim, acho que das coisas da Ernaux que eu li até agora foi o que eu gostei mais, embora eu tenha gostado muito da Vergonha também. Eu não terminei de ler Os Anos, ele vai ser lido integralmente esse ano, mas é um livro de que eu tava gostando bastante também. Depois eu li A Faca no Peito, da Adélia Prado, é um livro de poemas que eu tenho aqui nessa coletânea da Poesia Reunida dela, e eu o li para fazer um vídeo para os apoiadores do canal que fazem o apoio calhamaço ou o apoio parceiro, que é aqui da área de membros, que eles têm vídeos exclusivos, né? São vídeos que eu faço só para eles. A Faca no Peito é o livro de poesia que a Adélia escreveu antes dela iniciar um hiato de escrita. Ela fica alguns anos sem escrever, ela fica 11 anos sem publicar livros de poemas, ela entra em depressão, ela atribui a depressão dela, e nesse meio aí ela lança um livro de prosa, que é O Homem da Mão Seca, mais ou menos uns 5 anos depois que ela publica A Faca no Peito, mas depois do Homem da Mão Seca ela continua aí uns 5 ou 6 anos até publicar o novo livro, e ela vai dizer que foi por isso, que ela teve uma depressão e ela ficou muito tempo sem conseguir escrever. Eu fiquei curiosa porque a Adélia é uma autora de quem eu gosto muito, e eu decidi ler os livros de poesia que estão aí na ponta do intervalo, né? Então eu li o A Faca no Peito e resenhei, comentei ele no vídeo exclusivo para os apoiadores, e o próximo vídeo vai ser exatamente o comentário sobre o livro seguinte, que é o Oráculos de Maio, que é o livro então que marca o retorno dela para a poesia. O que eu posso dizer para vocês sobre A Faca no Peito, assim, resumidamente, é que ele é um livro onde essa questão de uma certa depressão, de uma certa falta de prazer com as coisas já tá ali meio presente, né? Uma certa dificuldade de ver a beleza no mundo, uma certa falta de sentido e, em especial, a perda da fé, né? A Adélia, que é uma autora que fala muito sobre Deus e sobre a relação dela com Deus e sobre o ofício de poeta como um ofício inspirado pelo divino, né? Pelo Espírito Santo. Como a gente vai aí se defrontar com uma poeta que está lidando com a dúvida, né? A dúvida em relação à fé, a ausência da presença do Cristo, enfim, uma sensação de que a fé está um tanto quanto abalada. Eu diria que esse é um tema bastante evidente ali nesse livro. Então é isso, essas foram as leituras concluídas no mês de dezembro, um mês de correria, mas um mês que deu para ler bastante coisa. Me digam aí se vocês leram algumas dessas coisas, o que vocês acharam. E muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande, tchauzinho!